Para quem não sabe, foi nessa marcha para Jesus, e uma delas que eu casei, pastor. Foi nessa marcha que eu vi aquela japonesa vindo correndo, alegre para Jesus. Falei, gente, que mulher bonita, né? Aí eu fui jejuar, né? Porque a capa aqui era meio estragada, então fui jejuar e Deus me deu de presente, depois de muita marcha. Então quem é solteiro aí, vai marchar para Jesus, amém? Deus tem uma benção para você lá. Viu, Xandre? Ministra isso na vida dos seus radicais lá, ó. Marcha para Jesus. Aleluia. Amados, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 8. 2 Coríntios 9, 8. E a palavra diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Repita comigo: toda graça. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Repita comigo: ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra. Amados, esse verso nos ensina algo muito poderoso. É simples, mas é tudo aquilo que nós precisamos como uma vida cristã, com ampla suficiência. Porque ela nos ensina que Jesus, Ele é o nosso suficiente em todas as áreas das nossas vidas. Jesus é aquele que supre com toda a graça, toda a área da sua vida, em tudo aquilo que você precisa e tudo que você necessita. Então, se nós compreendermos esse verso da forma que ele é, da essência que ele transmite, nós vamos entender que Jesus Cristo é o único e suficiente em todas as áreas de nossas vidas. Ele é aquele que abunda em nós em toda graça, a fim de que, tendo sempre, repita comigo de novo, tendo sempre, o que você precisa? Jesus tem tudo isso para você, não só hoje, não só amanhã, não só durante um ano, mas para todo sempre. Aquilo que eu, você, nós como corpo, necessitamos, precisamos, Jesus está dizendo: eu tenho isso para vocês, para todo sempre. O que você está buscando? O que você está clamando, pedindo em Deus? Qual é a área que você está clamando por socorro? Jesus está dizendo para nós que Ele tem tudo isso em nossas vidas, com ampla suficiência para todos sempre, e superabundez em toda boa obra. E aí no verso 10 ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem que dá semente? Deus. E quem que semeia? Nós. Então a palavra está nos dizendo que o próprio Deus nos dá semente para nós semearmos. Aquilo que vem em nossas mãos é o próprio Deus que nos dá, que nos concede, que nos abençoa para semear. Então a semente, o significado dela é semeadura. E ainda ele continua. Além da semente ele fala: e pão para alimento, também como suprimento. Então, além da semente que ele te entrega para você semear, ele também te dá pão para você se alimentar. O problema aqui é quando nós comemos a semente e também comemos o pão. O problema é quando nós pegamos tudo e possuímos para nós, e esquecemos que a semente é para a gente semear, para a gente depositar. Ah, pastor, mas eu estou com fome.
Mas Deus está falando que Ele também te deu o pão. Além da semente, Ele também está te dando pão para alimento. Então você tem uma mão a semente para semear e na outra mão o pão para se alimentar. E Ele ainda continua. E aumentará a vossa sementeira. O que isso significa? Ele vai aumentar o seu campo para semear. E além de aumentar o campo para você semear, Ele vai multiplicar os frutos da vossa justiça. Então, quanto mais você entende isso, que as sementes de Deus é para você semear, e o pão é para o seu alimento, e quanto mais você semeia, quanto mais você fica debaixo dessa palavra, semeando, mais Deus vai abundando a sua sementeira, Flávio, vai aumentando o seu campo para que você possa semear mais. E não somente isso, se o seu campo está maior para semear mais, os seus frutos também vão abundar, vão se multiplicar. Quanto mais Deus alarga o seu campo, amado, quanto mais Deus amplia a sua casa, os seus campos, os seus celeiros, mais frutos o Senhor vai fazer brotar naquele lugar. Mais frutos você vai ter para colher, mais você vai ser abençoado. E no verso 11 diz: enriquecendo-vos em tudo. Repita comigo: em tudo. O que é em tudo? O que significa em tudo? Todas as coisas. Tudo que importa para você, o Senhor vai abençoar. Vou repetir: tudo que importa para você, o Senhor vai abençoar. O que te importa? O que é importante para você, meu amado? O que é importante para a sua casa? O que é importante? Deus está dizendo aqui: em tudo Ele vai te enriquecer, em tudo Ele vai te abençoar, em tudo. Esse é o nosso Deus. E Ele finaliza aqui: para toda generosidade, ao qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amado, o Senhor tem uma abundância de graça sobre nós como igreja, e nós estamos aqui debaixo dessa palavra. Essa abundância de graça está em nós, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, e Ele tem colocado para mim e para você sementes e pão, e Ele tem nos dado um campo, para que esse campo seja semeado. E para que esse campo seja semeado, nós precisamos semear. Precisamos depositar a semente que Deus nos deu. Esse é o nosso papel. O papel dele é nos dar. E Ele já nos deu conforme essa palavra. Já está em nossas mãos. E quando nós cremos nisso, quando nós semeamos a Deus, quando nós depositamos, quando nós cremos nessa palavra, nessa abundância em todas as áreas, tendo para todos sempre em tudo ampla suficiência, nós vamos superabundar, graça sobre graça, em todas as áreas da nossa vida. Não é só a área financeira, é o seu casamento. Não é só o seu casamento também, é os seus filhos. Não é só isso, é o seu trabalho. Deus vai abundar no seu trabalho. Você vai ser bem visto, bem vista naquele lugar. O seu chefe vai querer aumentar o seu salário sem saber o porquê. Ele vai querer te abençoar. As pessoas querem te abençoar sem entender o porquê. É porque você semeia, você entrega. Você entendeu o que é semente, o que é pão. E a semente você entrega, para que o Senhor abunde na sua vida em todas as áreas. E você começa a ser abençoado. E não é você que corre atrás da bênção, mas é a bênção que corre atrás de você. E os seus campos vão sendo alargados. O Senhor vai te abençoando, o Senhor vai te prosperando, te enriquecendo, como diz o verso 11, enriquecendo em tudo, para que no final, depois de tudo isso, você seja usado para que o nome de Deus seja glorificado, para que a gente dê graças a Deus, Márcio, para que a gente possa celebrar, quando você reúne a sua família para celebrar as bênçãos do Senhor, no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar. Mas tudo isso foi porque nós entendemos o que é semente.
e o que é pão. Hoje eu quero convidar você a semear, a pegar a semente que Deus te deu, que o próprio Deus te entregou, para que você possa semear no campo. Porque Deus vai suprir tudo aquilo que você necessita e busca, conforme a verdade dessa palavra. E eu prefiro acreditar na palavra, na verdade que tem nela, e não nas vozes do mundo. Amém? Você que entendeu essa palavra, você que compreendeu o que é semente, o que é pão, que é o próprio Deus que te dá, eu convido você a ofertar nessa noite, trazer suas ofertas, a trazer os seus dízimos. Aos dizimistas, você sabe onde está o seu envelope. Aos ofertantes, só você levantar sua mão como sinal para a sua oferta. Os servos vão entregar para você o envelope. E aí na tela está a chave Pix do nosso ministério, é o CNPJ, para que você possa fazer de uma forma virtual as suas ofertas e também os seus dízimos. E lá com os meninos está a máquina de cartão que até o Xandro estava precisando, e quem precisar também está ali do lado. Mas não deixe de semear. Essa é uma palavra de Deus para te abençoar em tudo. Repita comigo: em tudo. Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Você vai ser um abençoador. Aonde você passar, você vai ser abençoado, mas para abençoar outros. É por isso que Deus vai abundar na sua vida, para que você seja bênção na vida de outros. Amém? Feche seus olhos. Antes de você trazer sua oferta, eu quero que toda a igreja se levante. Se levante. Vamos orar. Quero que você pegue essa palavra, grave ela no seu coração. Coloque a sua oferta, sua mão no seu peito. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Pai, por esse ensino, por abrir os nossos olhos, fazendo a gente entender, Pai, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Não depende do que eu faço ou deixo de fazer, mas tudo vem do Senhor. O Senhor é a minha ampla suficiência. O Senhor é a minha suficiência em todas as áreas. E hoje eu compreendo, Pai, que o Senhor, além do pão, o Senhor também me dá a semente. Então eu tenho o meu alimento e também tenho com o que semear. E nessa noite, Pai, eu vou semear conforme a Tua palavra, crendo que o Senhor vai abençoar os meus campos, que o Senhor vai alargar minhas tendas, que o Senhor vai me levar a níveis maiores, para que eu possa ser um abençoador na sua casa. Usa nossas vidas, Pai. Usa-nos para isso. Que a nossa semente, ó Pai, possa falar sobre a nossa fé. Que nós cremos em Ti. Que nós cremos na suficiência de Cristo em nossas vidas. Que nada mais supre além de Cristo em nós. Cristo é minha suficiência em todas as áreas. E é por isso que eu oferto hoje. É por isso que eu dizimo hoje. Porque eu creio nessa palavra, em um nome poderoso do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: traga suas ofertas, os seus dízimos, livremente, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Os teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, aos teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a
tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Privilégio poder compartilhar com você nessa noite. Estamos num momento importante da vida da igreja. Depois dessa mudança, há um ajuste das coisas, né? E eu vim ministrando nas últimas semanas, justamente para ir pontuando essas coisas importantes. Muito obrigado a vocês. Eu vim pontuando algumas coisas importantes para nós, como igreja. E hoje eu vou ministrar uma palavra para, de fato, fechar um tempo, selar um processo e abrir um outro processo. Você sabe que o maior desafio para mim como pastor, eu acho que é o desafio de todo pastor, não é o desafio de pregar, mas é o desafio de saber exatamente o que eu devo pregar, sobre o que devo pregar. A cada domingo, ser uma voz, um canal da voz de Deus, um canal para um povo, é um desafio extraordinário. E eu acho que quando você pega a sua melhor mensagem e vai pregar em várias igrejas, como eu já tive o privilégio de viajar, ministrando, pregando, cantando, é fácil. Mas depois de você pregar anos a fio para o mesmo público, e eles todo domingo têm disposição para vir ouvir você, eu preciso dar o braço a torcer e entender que você vem aqui por causa do que Deus faz através da minha vida, amém? Através da vida de cada um daqueles que ministram aqui. Porque depois de 10 anos, mais de 10 já, né, Fernando e Luciano, mais de 10 anos, todos os domingos, ouvindo o meu repertório próprio e pessoal já acabou. Mas aquilo que Deus faz é inesgotável, amém? O eterno é sempre novo, amém? Você precisa ter clareza sobre isso. Aos que não me conhecem, eu já subi antes de me chamar, porque eu acho que tem que ganhar tempo. A rampa ficou longa agora. Então eu quero ganhar tempo. Meu nome é Edson Júnior, Deus tem me confiado a tarefa de apacentar esse rebanho nesses quase últimos 15 anos. Ver muitos dos que amam aqui é um presente para mim, e faz parte da nossa aliança, da nossa comunhão. E ver aqueles que estão vindo, talvez pela primeira ou segunda vez, ou que estão voltando depois de uma temporada, alegra meu coração. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Alguns eu converso no WhatsApp, outros eu conheci no último final de semana. Alguém me chamou, o Mateus me chamou hoje. Me chamou não, ele chamou no WhatsApp da Edificar. E por acaso eu estava lá, eu mesmo respondi. E é um privilégio que você esteja aqui, você é muito, muito bem-vindo. Hoje eu quero ministrar uma palavra pedagógica, amém? Uma palavra de ensino para você. Há uma temporada, nessa temporada de mudança, você sabe que nos meses de fevereiro, março, abril e até maio, eu falei muito sobre mudança de níveis, sobre a identidade da família nesse processo de transformação, e tudo isso por si foi muito oportuno. E aí nas semanas seguintes, eu ministrei palavras que têm um objetivo de renovar o seu encargo, renovar o seu coração, tocar você e colocar você na posição que o Senhor espera que você esteja. Mas hoje, que dia? Hoje, eu vou ministrar uma palavra que é um selo sobre essa história de ministrar e abençoar você. Quero te levar a uma nova medida, porque você precisa compreender qual é o propósito de ser um homem e uma mulher abençoado. Você precisa compreender para que Deus está prosperando você. Por que Ele tem uma promessa de amor sobre você? Quando Ele cumpre isso, Ele te leva agora a um novo degrau. Porque uma coisa é salvar você, outra coisa é fazer você cumprir o propósito. E todos nós já temos em nós a mensagem da salvação, amém? E temos também agora, nesses últimos tempos, uma mensagem de restauração, do cuidado de Deus sobre nós. Só que agora é um tempo em que o Senhor vai começar a chamar, desafiar você,
para que você se torne uma bênção sobre outros. Então não é apenas ter uma bênção, mas é ser uma bênção, tornar-se uma bênção, amém? Eu vou fazer de conta que você está me ouvindo alto e claro, amém? Esse só é um problema para mim, mas eu já fiz uma oração ao Senhor. A hora de resolver o som era naquela hora da mudança. Não resolveu, agora fica com o que tem. E eu resolvi que eu vou sobreviver a isso. Porque eu não sou pastor que gosta de som. Eu sou alguém que gosta de som, que é pastor, é diferente. Eu já trabalhava com som, com eventos, com microfone, antes dessa história de ser pastor. Eu vou dizer uma coisa para você sobre propósito. Descubra aquilo que você foi chamado para fazer e dedique todos os seus dias para viver exatamente isso. Sua vida vai ser achada por outros como extraordinária e por você como aquela que cumpriu o propósito. Amém? Mas me permita compartilhar com você hoje uma palavra que é uma chave para o seu coração. Há 8 anos atrás eu ministrei essa palavra. Uma palavra autoral, eu separei os pontos, fiz o embasamento bíblico, mas eu ministrei ela debaixo de um momento em que a igreja vivia muitas perdas. Um tempo de dor, um tempo de, sabe, uma palavra para corrigir uma rota. Hoje não. Hoje eu estou ministrando essa palavra com o único propósito de você tomar uma decisão, colocar ela no seu bolso, e quantos anos para frente forem necessários, lembre-se dela. Lembre-se dela. Porque talvez ela possa parecer não oportuna para você agora, mas acredite, em algum momento da sua caminhada cristã, você vai precisar dela. Amém? Dito isto, eu quero então compartilhar com você algo que infelizmente acontece na vida cristã de tempos em tempos. É fato que todos nós, quando entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, somos inundados, mergulhados numa atmosfera de novidade, de restauração. E quando você vai corrigindo a sua vida, vendo os resultados, organizando e vendo o toque de Deus sobre a sua história, não é difícil alegrar-se, não é difícil firmar os caminhos. Não é pecado beber isso, não? Guarda lá, porque eu já bebi hoje, então se eu beber o segundo é pecado. Muito obrigado a quem fez a gentileza, mas você precisa beber algumas coisas com moderação. Energética é uma delas. Estou só brincando com você. Mas eu estou aqui compartilhando com você a respeito disso. Os momentos em que nós estamos muito bem na fé, estamos maravilhosamente caminhando, felizes, e daí por algum motivo, uma frustração, uma circunstância, alguma luta que volta a ser apresentada para nós, depois de uma jornada batalhando, você não vê o resultado de algumas coisas, e aí você pode simplesmente esfriar o seu coração. E a experiência pastoral me mostra que não é difícil esfriar o coração, como não é difícil aquecê-lo. Mas uma coisa está de um lado e a outra coisa está do outro. Há caminhos. Então, muitas vezes, você está aqui andando num caminho que aquece o seu coração, que esquenta, que edifica, que faz você se tornar a pessoa mais disposta a estar com Deus, o povo de Deus e as coisas de Deus. Em outros momentos, parece que a gente perde o hábito e literalmente se esfria. Quem já acendeu uma churrasqueira sabe o que eu estou falando. No começo há um grande desafio, depois você faz a chama e depois aquilo fica em brasa e assa uma boa carne por muito tempo. Mas quando o tempo passa, se você não assou tudo que tinha que assar e quiser assar carne novamente, o que você precisa fazer? Acender o fogo de novo. Qualquer um sabe que agora tem que remover as cinzas.
e depois colocar uma nova medida de lenha, e depois, ou de carvão, e depois vinha acender de novo, e tem que soprar, e tem que, dá trabalho lidar com aquilo. Hoje eu quero ajudar você a entender por que muitos cristãos estão voando num determinado momento, e depois de alguns finais de semana você não os encontra mais. E infelizmente você fica, às vezes você vai olhar, hoje a pessoa fica nas redes sociais, ela se expõe nas redes sociais. Você vai olhar as redes sociais dela, você fala, o que foi que aconteceu? Algumas semanas atrás eu tinha plena convicção de que essa pessoa era um ungido de Deus, uma ungida do Senhor. E agora aconteceu alguma coisa, onde ela está? O que ela está fazendo? Por que isso aconteceu? E eu hoje vou compartilhar com você as 10 fases do desvio da vida cristã. As 10 fases, 10 situações que um cristão pode vir a enfrentar, e se ele não observar, se ele não pontuar, se ele não se vigiar, se ele não entender o que está acontecendo, ele pode de fato ficar pelo meio do caminho. Então você pergunta, Senhor, por que eu estou abatido? Por que eu estou ansioso? Por que eu não tenho mais o mesmo prazer que eu tinha de estar no culto, ou de dizer que eu sou cristão, ou de pregar a sua palavra? Por que eu não estou muito disposto a ir no encontro, não estou disposto a abrir minha casa para uma célula mais, não estou disposto mais a ir em reunião? Tudo isso me pesa muito. É porque tudo que você conhece na vida precisa ser renovado. A regra é clara, é como na física. Tudo que se move produz energia, produz atrito. Depende de força que o faça estar em movimento. Então não é simples você simplesmente entrar num estado de... Como eu posso dizer? A melhor palavra é entrar num estado de zona de conforto, entrar num estado de prostração e querer que as coisas aconteçam automaticamente. Olhe para mim, a fé, a vida cristã não é automática. Na verdade, nós não recebemos nada de Deus de maneira automática. Para todas as coisas é preciso de um passo, de um crer. A canção a passagem que o Flávio usou aqui é: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Quando o Senhor bate, alguém tem que abrir. Quando o Senhor chama, alguém tem que vir. Quando o Senhor pede, alguém tem que dar. Quando alguém quer, tem que pedir ao Senhor para que Ele dê. Você entende que uma coisa está sempre relacionada à outra? E aqui eu vou compartilhar com você essas 10 fases, esses 10 pequenos desvios, porque muitas vezes o cristão desvia da fé por completo, sem perceber o que o atingiu. As pessoas de fora percebem. Ele mesmo entrou num caminho, numa fase, num ciclo completo, e ele não percebe que ele está indo naquela direção. Então hoje, que dia? Hoje, eu estou ministrando para fechar um ciclo. Esse assunto de renovação, restauração, esse assunto de mudança, de troca de nível, ele fecha que dia? Hoje. Pastor, e a partir do próximo domingo? A partir do próximo domingo é ceia, e nessa ceia eu vou abrir uma série, e nessa série nós vamos avançar numa nova direção. Porque o que você deve fazer, você já sabe. A grande questão é se você vai colocar isso em prática, vai conseguir colocar isso para funcionar. Então eu quero compartilhar com você as primeiras 5 fases, que quase sempre acontecem dentro da igreja. E depois as outras 5 fases, que quase sempre acontecem do lado de fora. Eu não quero dizer que são só essas 10, pode haver mais. Eu não quero dizer que elas têm que ser passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Elas não têm uma ordem. Você pode estar numa delas e não necessariamente ter passado pela anterior. Mas apenas pegue o conjunto dessas informações e use eles para identificar onde está o seu coração hoje.
Qual é a sua prática de vida cristã hoje? Hoje é um dia em que você precisa de uma boa medida de sinceridade. Sabe o que a palavra sinceridade significa? É sincera, sincera, sincera. É sem a cera, sem a maquiagem, sem o... Você entende? Sem máscara. Você precisa de uma medida de sinceridade. Porque talvez você vai ter a tendência em dizer, é aquele irmão, o pastor está falando daquela irmã, e lá no meu discipulado, isso é meu líder, isso é meu líder. Talvez você pode hoje ficar tentando encontrar quem deveria ouvir essa palavra. E eu preciso te dizer da parte de Deus, essa palavra é para você. Deus não prega para quem não está aqui, amém? Deus fala com os que vieram à casa dele, amém? Deus fala com os que estão sendo igreja hoje, amém? Esse é um ponto importante. Então cuidado para você não falar, meu esposo está desse jeito. Cuidado para você que é esposa, eles colocaram as cadeiras mais perto hoje. Se você não percebeu, eles colocaram as cadeiras mais perto. Hoje corre-se o risco da esposa dar aquela cotovelada no cara e falar, tá ouvindo, pastor? Não faça isso. Se você é uma esposa sábia, não faça isso, porque você não é o Espírito Santo. Quem tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é nem por força, nem por violência. Hoje eu quero ensinar esposas, aqui nesse pequeno trecho, não cutuque o seu esposo no culto. Porque ao invés de fazer com que ele atente para aquilo que está sendo falado, você vai desviar a atenção dele. Deixa Deus fazer o trabalho dele. E você também, bichão, machão, coisa linda do papai, esse homem viril, essa coisa máscula, esse chassi. Você também não fica cutucando, não. Porque essa palavra é para você. Ela é uma medida de Deus para o seu coração. Ela é uma medida de ensino pastoral do próprio Deus para o seu coração. Essa palavra, interessante que eu fui compartilhar algo, né? E a hora que eu falei um pouquinho com o pastor Antônio, ele falou, mas eu já ouvi essa palavra. Eu falei, parabéns. Essa é a prova de que você está aqui há quase 10 anos, porque fazem quase 10 anos que eu preguei ela. Tem noção que é um cara lembrar de uma palavra que você pregou há 10 anos atrás? Mas existe muita gente nova no nosso meio, nova mesmo. E você que está há mais tempo precisa ter uma medida de maturidade, para que ao eu renovar o entendimento de coisas elementares, de lançar de novo algumas bases importantes, para alcançar o coração dos novos que estão chegando, você possa também receber uma medida com o coração aberto. Amém. Feita a minha introdução, eu queria tanto contar a história desse cara, mas eu tenho pouco tempo para isso. Deixa para o próximo domingo. 10 fases do desvio de um cristão. Número 1, pode passar, hoje você vai acompanhar comigo. O primeiro desvio é o desvio de si mesmo. O desvio de si mesmo é difícil de perceber. Você começa a ficar desgastado, impaciente, às vezes irritadiço, não tem mais o coração aberto, não aquece para algumas coisas importantes, e você não percebe. Digo mais, é difícil até que as pessoas ao seu redor percebam que você está desviado em si mesmo. Eu poderia dizer, usar um neologismo aqui, que você está ensimesmado. Sabe aquela medida de justiça própria que todo mundo tem? E você começa agora só no seu pensamento, com o seu eu interior, a pensar coisas que não convêm. E você começa então agora a fazer conjecturas.
Você começa agora a alimentar pensamentos, opiniões, você se torna mais crítico do que já foi, está procurando uma maneira de remover essa ansiedade, sente que existe uma inconsistência, e você procura lidar com aquilo de uma certa maneira, mas às vezes nem mesmo quem está ao seu redor, a não ser que sejam pessoas muito íntimas, conseguem definir que você desviou-se de si mesmo. E o texto da palavra de Deus para justificar o desvio de si mesmo, próxima tela, é Gálatas capítulo 6, verso 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, ele engana-se a si mesmo. Então cuidado quando você começa a se achar demais. E aí você começa a achar que você faria melhor do que o outro, que você é melhor do que a sua esposa, que você é melhor profissional do que o seu chefe, que você pregaria com muito mais unção do que o seu líder, que se a célula fosse na sua casa, ela teria um lanche muito melhor. Você entende? E que tudo agora está em torno de você, que você é muito bom para essa igreja, que você é muito rico, ou muito estudado, ou muito bonito, ou qualquer coisa que faça você parecer diferente dos outros. É fato, filho, que para Deus você é único, é fato. Mas isso não quer dizer que você não seja igual aos outros, que você não seja feito da mesma natureza. Cuidado quando você vê os outros pecando e diz, como foi que ele pôde fazer isso? Nós somos feitos da mesma matéria. E sendo feitos da mesma matéria, podemos cometer os mesmos erros, ou piores. Aquele que está em pé, cuida para não cair. É assim que diz a palavra. Então cuidado quando você se considera melhor do que os outros, porque pode ser que na sua jornada de fé cristã, você está desviando de si mesmo, porque a proposta de Deus é que você caminhe a segunda milha, entregue a túnica também além da capa. A proposta é que você, ao receber o tapa numa face, entregue a outra, ou que você considere os seus irmãos superiores a você. Então cuidado quando você se acha mais rico, mais bonito, mais estudado, mais cheio de unção, sabe? Quando você se considera melhor do que os outros, porque quando você se considera melhor do que aqueles por quem Deus deu todo o seu amor, você começa a cometer o erro de desviar-se em si mesmo. Segunda coisa, minha segunda tela por gentileza. A próxima fase quase sempre é o desvio no ouvir. É fato que só pode desviar no ouvir quem ouve. Tem gente que nunca ouviu mesmo. É surdo de nascença. Surdo de maneira espiritual. É surdo emocionalmente. Mas para quem um dia ouviu, quando você para de ouvir, você começa a ter problemas. Porque Jesus disse que haveria uma geração surda. Por isso ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Isso está escrito no Apocalipse, mas é reproduzido primeiro pelo próprio Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Então, há um desvio no ouvir, não é na incapacidade de ouvir. O aparelho auditivo funciona perfeitamente. Não tem otite, não tem inflamação. Mas agora, ouvir com o coração torna-se uma dificuldade. E a referência bíblica para a segunda fase do desvio, esse desvio no ouvir, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, entre parênteses. Por que eles não ouvem? Por que eles não ouvem? Porque são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta, Ezequiel capítulo 2, verso 5. Então veja o que o texto está dizendo. Quem não ouve não é porque está incapacitado de ouvir, é porque o coração começa a se encher de rebeldia. E aí, o que nós devemos fazer? Continuar pregando, pastora. Sabe por quê? Quer ouçam, quer não ouçam, eles vão ter que saber que havia alguém falando da parte de Deus na vida deles. Então quando você é exortado, quando você é corrigido, quando você tem uma palavra de acerto, de alinhamento, ou um pouco mais dura, ou quando você tem
A crítica de alguém, pode ser. Se você não souber lidar com isso, é muito ruim. Porque a palavra de Deus está dizendo que quando alguém fala da parte de Deus na sua vida, você precisa ouvir, senão você se torna casa rebelde. E eu vou continuar falando, goste você ou não, porque você precisa saber que tem alguém da parte de Deus falando com você. Eu não tenho nada, Andréia, eu não tenho nada a acrescentar de mim mesmo. Eu não estou contando para você aqui experiência pessoal, testemunho pessoal da minha vida meramente. Eu estou te falando aqui de vida com Deus. E a terceira fase de um desvio cristão, próxima tela por gentileza, é o desvio no falar. É fato que tem gente que vive desviada no falar desde que nasceu e parece que vai morrer desviada no falar. Você sabe que tem dois pecados quase incuráveis na vida da igreja, né? Um deles é fofoca, o outro é gula. De fofoca eu estou orando para alguns se converterem. Nem a edificar, não tem um ponto específico para compartilhar com você não, mas isso é da vida. Mas de gula eu só vou falar para você ser curado depois que eu for também. Se tem um pecado que os crentes aceitam, está aqui no culto já pensando onde é que vai comer depois. Não, e não é só um comer para subsistência, não. Não é para sobrevivência, não. Eles querem, sabe, esfarrapar tudo. O negócio é rodízio, coma à vontade, sem peso, nem balança, nem medo, nem culpa, nem consciência, sem lenço e sem documento. Esse pecado é terrível. Mas o desvio no falar é uma característica. Quando alguém se desvia em si mesmo, essa pessoa para de ouvir. E quando ela para de ouvir, ela também começa a se desviar nesse falar. E o texto de Jeremias 9:8 diz: uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo. A paz do Senhor, irmão. Mas no seu coração estão armando ciladas. Então cuidado, essa é uma fase crítica da vida cristã. Se você tem prazer de falar da vida dos outros, se você tem prazer de falar a respeito de todos os assuntos, se você quer se manifestar em todas as ocasiões, se você não é alguém bom para guardar segredos, se você tem sempre uma opinião a respeito de tudo, cuidado com isso, porque na vida cristã existe uma fase do desvio, que é o desvio no falar. Aquela pessoa deixa de ouvir, ela está cheia de si mesmo, e agora ela começa a falar. Então ela fala da liderança, ela fala da limpeza, ela fala de política, ela fala de tudo. E entre as coisas que são importantes e úteis para falar, ela coloca também as coisas que não deveriam ser ditas, as coisas que não deveriam ser faladas. E a Bíblia diz que aquele que se domina na língua, domina o corpo inteiro. Mas quem não é capaz de dominar a língua, pode pôr fogo numa selva inteira. Porque a língua, o texto de Tiago diz que a língua é como o leme de um barco, pequeno, mas dirige o barco para onde ele for. Cuidado, filho. Estou te falando isso agora em amor, em relação a todas as áreas da sua vida. E se você for mulher, multiplica por 2. E não fica triste comigo não. Porque no jardim, homem não conversou com serpente, foi mulher. Por isso multiplica por 2. Porque, quem falou porque o homem deixou ela sozinha? Desviou no falar. Estou brincando. De quem que Deus cobrou o fato deles terem comido? Da mulher ou do homem? Do homem. A responsabilidade é dele mesmo. E vou dizer mais para você, queridão. A responsabilidade do que é dito dentro da sua casa é sua. Nós estamos vivendo dias difíceis.
até alguns anos, não era uma tarefa muito difícil para mim não ter palavrão dentro da minha casa. Porque eu não falo, a pastora não fala, o que os filhos aprendem na escola, você corrige. Mas agora é o seguinte, todo shorts, todo reels, toda propaganda, todo vídeo, até os desenhos, são carregados de expressões ruins e daquilo que a gente poderia chamar de palavrão. Você entende o que eu estou falando? Agora ficou mais difícil. Você tem que redobrar a atenção. Porque a Bíblia diz que se você dominar a língua, está tudo resolvido. Mas se você não dominar, está tudo perdido. Essa é a grande verdade. E se eu puder te dar um conselho, cuidado, porque a sua língua governa a sua vida. Ai, pastor, meu casamento está indo de mal a pior. Sua língua. Ai, pastor, eu estou frio na fé. Língua. Ai, pastor, coisas extraordinárias estão acontecendo. Acredite, língua. Falou. Nem vou falar hoje sobre o poder da palavra, mas quero deixar isso claro para você. Cuidado quando você se desvia no falar. Quarta fase de um desvio cristão é o desvio da submissão. O que é desvio da submissão? Você sabe que nós só vivemos em sociedade porque existem coisas que Deus colocou numa ordem. Eu não sou melhor do que ninguém, Diego, mas Deus colocou a minha casa numa ordem para organizar a casa dos outros. Mas tem casas acima da minha. Existem níveis de autoridade, existem vínculos. Então ninguém é o que é por acaso, mas o próprio Deus constitui. Ninguém deveria abusar da sua posição de autoridade, mas pelo contrário, deveria governar para o bem. Então, toda vez que você vem, você já entra aqui em submissão. Porque quando você entra, você sabe que tem... Qualquer pessoa sabe que não pode arrancar a roupa no meio do culto. Até o pior ímpio sabe. Mas essa semana arrancaram a roupa dentro do culto da Lakewood Church, do pastor Joel Osteen, por um protesto contra a revogação da lei de aborto americana. 3 mulheres arrancaram a roupa dentro do culto. Não é 3 irmãs, você sabe que não é 3 irmãs. Não é 3 desviadas, não, é 3 enviadas do inferno, é diferente. Arrancaram a roupa para protestar, para chamar atenção, para fazer escândalo e ganhar mídia. Mas qualquer pessoa sabe que não se tira a roupa em ambiente público. Você já entrou debaixo de um nível de autoridade e submissão. Qualquer pessoa sabe que não dá para sentar nos cantos do prédio, mesmo que tenham arquibancadinhas ali, ó. Porque tem cadeiras para isso. Você entende que a ordem vai colocando as coisas para funcionar corretamente? Todo mundo sabe que a maior parte do culto vai ser falada por quem está no microfone. É difícil a participação de quem está aí, diferente da célula em que todo mundo participa. Essas coisas todas vão organizando. Mas quando você está desviando, se distanciando, esfriando na fé, quando você não tem bases seguras, ou você está enfrentando resistências e opressões, há um desvio da submissão. Aí aquela pessoa não serve. Quem me liderou por muito tempo, eu não quero mais ouvir a voz dela. Se ela me corrigir, próxima tela, se ela me corrigir, eu já não dou mais a mesma atenção. Mas acredite, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento em que ela acontece, mas quase sempre ela é de tristeza. Porém, mais tarde ela produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Andar debaixo de submissão, receber uma palavra e colocá-la no coração, fazer uma mudança na sua vida a respeito de uma instrução espiritual, é um exercício. Tem que ser exercitado, tem que ser feito, refeito, tem um modelo, uma instrução, uma forma, uma posição, um lugar. E acredite em mim, exortação e disciplina são coisas
com as quais você vai ter que lidar ao longo de toda a sua vida. Uma casa só é casa porque filhos respeitam os pais. Uma empresa só é empresa porque tem gestor, gerente, chefe, encarregado, líder, supervisor, para cuidar do processo de todos. Uma nação só é nação porque tem autoridades constituídas. Um exército só pode ser vitorioso no combate porque tem alguém para comandar. Na vida cristã, você só vai ser pleno se tiver também pessoas, além do próprio Deus, estabelecidas como autoridade sobre a sua história. E aí é preciso se submeter, entrar em submissão, debaixo da mesma missão. Sub, abaixo, missão, a tarefa a ser completada. Eu entro então debaixo da tarefa a ser completada. Aí a gente vai andando em unidade de propósito. Mas acontece que se você, em algum momento, está sentado aqui, mas tudo que alguém fala, toda exortação, não, isso não é para mim, isso é para ela. Não, isso não é comigo, o pastor deve estar falando com ela. Quando você nega essa autoridade, quando você não se submete a isso, quando você não aceita, aí você começa a ter problema, porque você está em uma das fases do desvio. Vamos dar o exemplo clássico? Vou dar o exemplo clássico. Porque a maior parte dos homens não tem uma referência e não aprenderam o que é ser o sacerdote da sua casa, e a esposa veio de uma casa que também não tinha um modelo sacerdotal. Agora eles se ajuntam e ela tem definido, com base nos seus traumas, nas suas mágoas e nas suas marcas, ela tem definido que ela não vai se submeter a um homem. Se ele não souber lidar com isso, se ele não acertar isso, o que vai acontecer com essa casa? Toda casa dividida contra si mesmo já está destruída. É o que diz a palavra. Então, quando eu digo que uma esposa se submete a um esposo, eu não estou propondo sujeição de mulheres para com homens. Eu não estou propondo abuso de homens para com mulheres. Eu estou propondo a ordem que Deus estabeleceu para que as coisas funcionem corretamente. E é provável, dona Rafaela, que alguns homens sejam incompetentes para serem sacerdotes das suas casas. Eles precisam ser ensinados. Eu poderia dar alguns exemplos desses que estão sentados na primeira fileira. Quando começamos há um bom tempo atrás, há uns 10 anos atrás, quando a gente começou, eu tive que chamar algumas esposas e dizer: você é uma mulher que sabe tudo de Bíblia, você é maravilhosa, você é ministra, e esse seu marido aí, ele é mequetrefe. No reinado que você expõe seu marido. Não, ele não foi preparado para ser sacerdote. Eu quero fazer, olha o que eu propus, Marcos. Eu quero fazer um acordo com você, filha. Eu fiz isso com muitas filhas. Falei, eu quero fazer um acordo com você. Eu me comprometo a ensinar ele a ser um homem de Deus. E você vai se comprometer a aprender a ser uma mulher de Deus. Você não há de ver que ela conseguiu, saiu do trono e deixou o trono vazio. Quando o cara viu que o trono estava, que o reino estava bambeando, ele falou, eu tenho que assumir isso aqui. E aí é por isso que ele foi ordenado pastor o ano passado. E ela vai ser ordenada pastora, se não for esse ano, até o próximo está ordenada. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Hoje, ela estava ministrando aqui, toda cheia de autoridade, eu quebro o meu vaso, uma versão nova, toda. Mas um dia, ela falou, eu vou me submeter a essa verdade. E disse, Deus, se o que o pastor Edson Júnior está falando é verdade para abençoar a minha vida, me ensina a me submeter. Você entende? Porque quando os dois começaram conosco, ela pregava, e ele não era capaz de ler um esboço. Se você quiser ver ele pregando na ceia do Senhor,
no próximo domingo ele estará pregando na Sul, na ceia do Senhor. É porque quem se submete pode ser transformado. Você sabia, eu servi o exército 6 anos. Sou oficial da reserva. Você sabia que você só pode liderar depois de aprender a se submeter? Você sabia que todo general um dia lavou o banheiro? Todo coronel um dia lavou o banheiro. Você acredita nisso? Porque é assim que as coisas são. Quinta fase do desvio cristão. Rapaz, o relógio dessa igreja tem problema. Ele corre mais rápido. Desvio da comunhão. Veja, há também um desvio da comunhão, ou seja, antes eu gostava de estar junto, de comer junto, de ficar junto, de gastar tempo, e agora eu não tenho mais paciência para isso. E agora eu vou limitando isso, e agora eu sou alguém solitário no meio da multidão. Ou seja, antes eu vinha no culto, parece que o culto inteiro era para mim, para me abençoar. E todo mundo me conduzia a entregar a Deus, que na verdade o culto não é para nós, é para Deus. Esse amém não me convenceu. O culto é para Deus. Vocês aí na mesa de som acreditam nisso também? Ah lá, amém. Lá, vocês estão desviados aí ou é impressão minha? Está tudo certo aí? Vocês estão me escutando? Será mesmo? Vou fazer de conta que eu acredito. Mas o desvio na comunhão. Você perde o prazer de estar no lugar. E mesmo num prédio grande como esse, ele fica pequeno para você. Você começa a se sentir desconfortável. Então, é possível você se desviar da comunhão. E aí você não tem... Aliás, tem gente que vive a vida da igreja sem comunhão. Ele não come com outros, não conversa com outros, não se conecta a outros, não serve com outros, não serve a outros e não é servido por outros. Então ele está desviado da comunhão. Próxima tela. E na quinta fase, desvio da comunhão, texto bíblico que é a referência é Salmo 133, 1. Quem está dizendo isso? Ó, quão bom e quão suave, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E o texto continua dizendo, é nesse lugar que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu sei que tem uma medida de vida espiritual no seu quarto e você precisa muito dela. Mas existem coisas que só vão acontecer na comunhão dos irmãos. E ó, a comunhão é boa e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A comunhão não é perfeita, Flávio, mas ela é boa e agradável. Ela não é perfeita por causa de nós, mas ela expressa a vontade de Deus, porque ela também é boa e agradável. Cuidado para você, numa igreja desse tamanho, daqui para frente, numa igreja daqui para frente, é possível se esconder no meio dos irmãos. Eu vim de uma igreja que eu olhava nos olhos. Eu sabia calcular quanto de comida precisava quando aqueles irmãos estavam juntos. Eu sabia os que comiam mais e os que comiam menos. Conhecia a casa deles, eles conheciam a minha. Eu falo muito que intimidade é abrir geladeira na casa dos outros. E eu tinha uns irmãos que eu abria geladeira na casa deles e eles abriam geladeira na minha casa. Mas isso mudou. Mudou porque eu não fui ganhado, eu não fui transformado num homem de Deus. Você não foi alcançado por Deus só para a gente viver na melhor comunhão da história. Nós fomos alcançados para alcançar outros. Você tem que entender isso. Hoje eu li a notícia. Uma igreja histórica de 200 anos fechou nos Estados Unidos. Com o último culto, com alguns velhos membros que ali estavam. O que foi que você acha que aconteceu? Aquela igreja passou a viver uma comunhão só dela, até que os últimos membros estejam vivos e a igreja deixa de existir, perde o propósito. Não é o nosso caso.
Senão eu estava na minha casa até hoje, 15 anos depois. Essa igreja começou na garagem da minha casa. Então, de comunhão eu entendo. Você pode, se você quiser um cara bom para comunhão, pode me convidar. Agora, é fato que numa igreja que vai crescendo, se você quiser entrar e sair, e ninguém te abordar, ou você não abordar ninguém, você não amar ninguém, você não se relacionar com ninguém, é fato que isso vai acontecer. Se você quiser uma medida de reserva, quanto maior a igreja, mais reserva você encontra, mais privacidade você encontra para a sua vida cristã. E quanto menor, é o contrário. Só que eu não estou aqui julgando se é bom ser igreja grande ou pequena, porque nós somos as duas coisas. Uma igreja que na comunhão e na celebração vai crescendo, e nas células vai mantendo a identidade de uma família. Por isso eu insisto tanto. Por isso eu estou dizendo para você que nós vamos para uma outra medida, e essa outra medida tem muito a ver com o resgate da visão, o resgate do propósito, o resgate da missão de ser uma igreja. O nosso encargo é edificar uma igreja onde cada membro é um, e cada casa é uma, conquistando assim a nossa, através. Se você não sabe esse slogan que define a nossa visão, eu tenho que recomeçar. E não é só saber de cor, igual você recitou aqui. Se você não sabe o significado disso, eu tenho que recomeçar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. 5 fases de um desvio cristão. 5 fases que acontecem, essas 5 é dentro da igreja. Desvio de si mesmo, desvio no ouvir, desvio no falar, desvio da submissão e o desvio da comunhão. Essas 5 fases acontecem com quem está aqui dentro. É pouco provável que seja de quem está lá fora. Só que agora eu vou entrar, por isso que eu falei para você, que pode não ser o que você está vivendo hoje, mas você vai precisar disso para que se um dia você estiver lá fora, você saiba exatamente o que nós pensamos sobre quem está do lado de fora. Porque a porta dessa igreja sempre esteve aberta. E quando uma pessoa vai e ela volta, ela fala, pensei, sempre, é a mesma história, pensei que eu não ia ser bem recebido. Pois é, mas quando você viu alguém não ser bem recebido? Todos foram bem recebidos. Sim ou não? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, já desviou? Foi bem recebido? Não foi? Não vou expor ninguém. Eu não vou expor ninguém porque o pastor sabe. Olhando aqui, meu irmão, se eu firmar o olho um pouquinho, eu acho quem foi, quem voltou, quem está longe. Mas eu estou dizendo isso para você, essas coisas acontecem aqui. É o filho perdido dentro da casa do pai. Mas agora eu vou te dar 5 fases do desvio cristão, nas quais eu jamais gostaria que você andasse, e quase sempre, da fase 6 à 10ª, sexta à 10ª, é na verdade muito ruim, porque quase sempre já é completamente do lado de fora. Desvio da reunião. Ele desvia do prédio, ele desvia da reunião, ele desvia do culto, da frequência do culto, da frequência das atividades com os irmãos. Quando, depois de desviar da comunhão, ele vai e desvia da reunião. E o texto diz, próxima tela, desvio da reunião, vamos lá. Não deixemos de reunirmos-nos, congregarmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas nós devemos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, com D maiúsculo. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor. Você acha que teve alguma geração na terra com tantos sinais como a nossa de que Jesus está voltando? Com tantas profecias em andamento como a nossa de que Jesus está voltando? Então, como nós estamos vendo que o dia vai se aproximando, nós precisamos exortar uns aos outros, que eles não deixem de se congregar. Você sabia que até hoje tem gente que não vem à igreja, não vem ao culto, por medo da pandemia? Pela cultura do medo, ou pela perda do hábito? Ou porque ele trocou o presencial
pelo virtual, pelo online. O culto online que nós temos transmitido hoje caiu de qualidade de quando era na pandemia. Ponto 1. Ponto 2. Por quê, pastor? Porque, por mais que eu respeite quem está nos assistindo, a prioridade é quem está aqui. Esse é ponto 2. O próximo ponto é que o culto online é para quando você está enfermo, é para quando você muda para uma outra cidade, é para quando alguma situação específica. Agora, porque choveu? Porque a dinâmica do Uber estava cara? Ah, porque eu não quero ver a cara da Cláudia? Não. Então, a transmissão do culto online é apoio. Houveram momentos em que nós não podíamos nos reunir. Ela era a ferramenta principal, a única disponível. Mas agora não é, filho. Não é. O seu medo não se justifica mais. A perda do hábito tem que ser resgatada. Porque agora o chamado de Deus é que nós estejamos juntos, em comunhão, e não deixemos de nos reunir. O fato de você vir ao culto, e eu me esforçar para que você venha ao culto, não é para que aumente a arrecadação. Não é para que tenha mais gente para eu falar. Não, é para que você receba a medida que Deus separou para você. Muito bem, então o desvio da reunião. Veja, agora está do lado de fora. Agora, posso te falar uma coisa? Se você ficar 3 domingos, quanto? 3 domingos sem vir ao culto, você deixa de sentir falta. Qualquer psicólogo vai dizer para você, para construir um hábito, você precisa fazer a mesma coisa por pelo menos 21 dias consecutivos. Agora, para você perder o hábito, 1, 2, 3, acabou. Acabou. Então, existem hábitos que nós precisamos resgatar. E um dos sinais do desvio do cristão é porque ele diz assim: não desviei não, mas eu não vejo você no culto há muito tempo. Não estou indo lá, mas eu estou firme na fé. Presta atenção, filho, quem vem todo domingo aqui, durante a semana dá uma bambeada na fé às vezes. Até eu que sou pastor, de vez em quando, a coisa complica. Você vai me falar que você vai ficar 1 mês, 2, 3, 4, 5, que você está desde o início da pandemia, sem ter comunhão, sem congregar com ninguém, que você está com os seus pés limpinhos. A Bíblia diz que nós devemos lavar os pés uns dos outros com a água da palavra. E os pés têm a ver com essa sujeira que você pega do pó do mundo. Nem vou pregar sobre isso hoje, mas já falei sobre isso outras vezes. Próxima, 7º, desvio da razão. Porque depois de justiça própria, depois de mergulhar nisso tudo, aí você desvia da razão. E desviar da razão tem a ver com o quê? Tudo que você falou, agora aquilo não serve mais. Tudo que você ouviu, que você concordou, todo bom plano de Deus que te foi revelado, era perfeito. Agora não presta, não serve. Num dia, você era uma bênção aqui. No outro dia, essa igreja não presta. Os irmãos não prestam. O pastor não é mais o homem de Deus que era. Por quê? Porque ele te disse um não? Ou porque ele confrontou um pecado seu? Eu vou te falar uma coisa sobre exortação, com muito amor. Eu tenho dons, vários deles. E tem uns que eu queria ter e não tenho. E uns que eu não pedi e tenho. Mas um dos meus dons é exortação. E exortação não é chamar a atenção dos outros, não. Exortação é apontar o erro com uma medida de amor tal que aquela pessoa se sente amada. Todo aquele que é corrigido é porque é amado. Se você, ao vir num culto de edificar, não sente correção nenhuma, acerto algum, não te é requerido nada, tem algum problema. Tem algum problema. Porque talvez você não está sendo exortado, e então quer dizer que você também não está sendo amado. Porque eu sou pai, eu exorto aqueles a quem eu amo. Então a hora que eu achar alguma coisa fora do padrão, eu vou, com muito amor, falando mesmo.
Às vezes os que estão mais próximos eu brinco um pouquinho, dou uma indireta, sabe, eu falo. Quando vai apertando eu chamo para uma conversa. Agora, quando eu chamo para uma conversa, Cauã, a pessoa fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na sala do pastor? Vai acabar comigo. E sai de lá se sentindo a pessoa mais amada do mundo. E o que eu fiz? Exortei ele em amor do começo ao fim. Só isso, só isso. Então, exortação não é para humilhar os outros. Exortação é para corrigir os caminhos. Agora, quando a pessoa se desvia da razão, há um grande desafio. Então, olhe para mim. De tempos em tempos, pessoas nos deixam. Não é para você falar amém, é para você falar misericórdia. Pessoas nos deixam, esse é um fato da vida cristã. Porque simplesmente, Annelise, nem todo mundo quer andar conosco. É lícito, é justo. Agora, cuidado para você não ter se servido, para você não ter sido amado, e quando você está do lado de fora, essa comida não presta, esse amor não é verdadeiro, porque aí é ingratidão. E se tem uma coisa que o brasileiro não aceita, é ingratidão. É por isso que o Sérgio Moro está onde está. Ingratidão. Cuidado com ingratidão, as pessoas não gostam desse assunto. Então, o texto diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Posso dizer uma coisa para você? Quem falou isso aí foi o apóstolo do amor, foi João, aquele que se sentia o mais amado. Isso aqui não é desculpa de pastor para justificar que quem saiu não era do nosso meio, não. Sabe por quê? Tem muita gente que saiu e eu estou esperando que eles voltem, porque eles são do nosso meio. Assim como eu sei que tem gente que saiu e de fato não é do nosso meio. E tem mais, quer escandalizar? À medida que o rebanho cresce, tem os que tem que ficar e tem os que tem que sair. E tem os que tem que ser colocado para fora. Eu lamento, mas às vezes faz parte da dura tarefa do pastor. Porque se a ovelha estiver em pele de lobo, o lobo estiver em pele de ovelha, ele tem que ser colocado fora. Oitavo desvio é o desvio da fé. Então, mesmo o cristão mais fervoroso pode encontrar o desvio da fé. O texto de Judas, verso 3 diz, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que vocês batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Presta atenção, a fé foi dada aos santos. Foi uma medida de confiança de Deus, dando ela a você. Mas o texto do apóstolo está dizendo que você tem que batalhar pela fé. Então, nesse mundo de tantas ideologias, de tantas coisas terríveis, de tantas mudanças de valores, de tanta destruição, de tanto apego ao pecado e ao erro, acredite em mim, se você quiser ficar na vida cristã, você precisa batalhar pela fé. Você tem que se posicionar para que a fé funcione, para que ela seja de novo aquecida, para que ela seja alimentada. A fé vem pelo ouvir. Ouvir da Netflix? Não. Ouvir do playlist do YouTube? Não. Ouvir das declarações do Bolsonaro? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Vai lá para a tradução, vai lá pegar direitinho, que é a palavra de Cristo. A palavra da justiça, a palavra da verdade. Então, você precisa batalhar pela fé. E acredite em mim, se você não corrige no desvio de si mesmo, no desvio do falar, no desvio do ouvir, no desvio da submissão, no desvio da comunhão, no desvio da frequência do culto, do desvio da reunião, se você não lidar com isso, fatalmente
você perde a fé. E você desvia na fé. Por isso, pessoas que um dia foram grandes exponenciais. Eu vou falar uns nomes aqui, eu não posso explorar e não quero explorar hoje. Mas eu fico vendo declarações de J.A. Alguém que eu inclusive conheci. J.A. Você fica vendo, você fala, o que foi que aconteceu? Foi desviando passo a passo e não teve quem o trouxesse de novo para o caminho. Você pode dar glória a Deus porque na sua igreja tem alguém para te trazer para o caminho? É isso. Nona, penúltima. Nona fase do desvio da fé. É de fato desvio no pecado. O desvio no pecado é isso. Depois de ter vencido o pecado, depois de ter abandonado os vícios, depois de ter tratado, de ter passado anos sendo restaurado na igreja, agora eu estou do lado de fora. E do lado de fora eu não me importo mais com nada. E o texto de 2 Pedro, capítulo 2, eu vou ler os 4 versículos, porque o 9º desvio é o desvio do pecado, e o 10º desvio é o desvio da vergonha, na vergonha. O pecado produz isso. Então, o texto diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos agora são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, agora estão em pior estado que o primeiro. Olhe para mim, filho, não conheço alguém que se desviou da fé, que se desviou na vida cristã, que tenha mantido o mínimo da sua dignidade. Parece que acontece algo, uma resistência maligna tal, tamanha, que quando a pessoa está do lado de fora, ela se torna uma presa fácil, e agora o estado dela vai ser pior do que o anterior, porque ela não vai praticar os mesmos pecados que praticava antes, ela vai se afundar numa medida muito mais profunda. Eu estou falando loucura? Ou você consegue enxergar isso? E você consegue então perceber. E aí eu estou falando para você, tenha muito cuidado com o pecado, porque todo o preço do pecado já foi pago. Antes de você nascer, seu pecado já estava pago. Porém, não quer dizer, essa é uma igreja que tem consciência e revelação da mensagem da graça. Não é nem da mensagem, da pessoa, da graça e da verdade, que vieram juntas. Essa igreja tem consciência disso, e não prega nada além de graça, e não tem mistura. O meu esforço é para remover qualquer mistura, mas acredite em mim, a graça que tem poder para livrar o pecador arrependido, não tem poder para livrar o pecador que não se arrepende. Simples assim. E a última fase é o desvio na vergonha. Vou continuar o texto de onde tinha parado. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles aquele verdadeiro provérbio, que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O texto é duro, é um texto da nova aliança, que é usado para exortar, para dizer para você, filho, que se você tiver desviado só em si mesmo, hoje é uma boa noite para corrigir. Talvez você desviou sem perceber, no ouvir, no falar, em alguma situação, entrou em crise com alguém da liderança, deu uma desagradada por alguma situação na célula, não gostou de alguma coisa que eu falei, na mudança alguma coisa ficou diferente demais para você, para o seu coração. E aí, você não está no desvio da vergonha, no desvio do pecado. Não é possível que você está mergulhado nisso ao extremo. Não é seu testemunho. Mas acredite em mim, filho, é possível se perder dentro da casa do seu pai. E como eu, seu pastor,
vou dedicar tempo a outras coisas importantes para alcançar o coração dos que estão chegando há menos tempo. Eu preciso deixar isso para você com clareza nessa noite. Com clareza. Deixar uma palavra sobre o seu coração. E a melhor coisa para te ilustrar é isso mesmo. Uma palavra que é uma vacina. Uma palavra que é uma medida para você produzir, sabe? A capacidade de lidar com isso. Uma palavra que talvez hoje possa parecer difícil de falar. Glória a Deus! Eita Deus, é comigo, aleluia. Mas uma palavra que você tem que olhar e falar. Porque hoje não mandei recado para ninguém. Não tem nenhum fato desse acontecendo que eu tenha que pontuar um ou outro. Mas antes de eu entrar na nova porta que Deus tem para nós nesse segundo semestre, no lugar de alinhamento, escute, eu, Edson Júnior, preciso de um realinhamento. Eu passei um semestre mergulhado em obra, em mudança, em tomada de decisão, em construir crédito, em fazer dívida também, assumir compromisso, sabe, assinar documento, daqui, dali, vamos ali, vamos aqui, precisa disso, precisa daquilo, corre para cá, faz dessa maneira. Eu passei um semestre tomando decisões para que nós vivêssemos a mudança da história dessa igreja nesses 15 anos. Faremos 15 anos em agosto. Estamos quase chegando lá. Mas essa é a mudança natural da história. Mas acredite, primeiro o natural, depois o espiritual. Acredite, alarga as cordas da sua tenda. Depois você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Nós já fizemos a primeira metade da tarefa. E acredite, faremos a segunda metade da tarefa. Nós já fomos salvos, acredite, salvaremos outros. Nós temos uma visão, acredite, ela vai funcionar. Já funcionou outras vezes, já nos foi dada como um presente. Conversava com o pastor Antônio hoje. Todos nós sabemos o que precisa ser feito, é uma questão de voltar a fazer de novo. E eu preciso de um alinhamento. Talvez você seja um anjo com asas no nosso meio e possa dizer assim: não, eu não estou em nenhum desses 10. Pois é, eu sou seu pastor. Pelo menos no desvio de si mesmo eu me encontrei. Sabe o que é você ficar debaixo de um... Só que eu escolhi atravessar cada fase que Deus tem da vida cristã, dos dias bons e dos dias difíceis. Eu escolhi não permanecer nos lugares difíceis, nos lugares escuros, nos lugares vazios. Então hoje, ainda que eu tenha que estender as mãos sobre você e dizer: diga a Deus, onde você está? O que está acontecendo com você? O que é necessário para que você reacenda todo o fogo, toda a paixão, toda a vida de Deus, dos seus melhores dias na presença de Deus? Ainda que eu precise ministrar sobre você, eu estou aqui dizendo para Deus: Senhor, eu sou feito da mesma matéria que eles. Eu posso não ter desviado na vergonha, não ter desviado no pecado, não ter desviado na fé, não desviei da comunhão, não desviei do prédio, das reuniões, não desviei no meu casamento, na minha paternidade, na minha aliança com esses homens, com essas mulheres, não desviei na minha disposição de estar com vocês, mas em algum momento, eu mesmo preciso olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um homem melhor, um filho melhor, um pai melhor, um esposo melhor. E sem o Senhor eu não posso.
Aí sabe o que acontece? Quando você confessa as suas transgressões, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e para te purificar de toda iniquidade. E hoje eu vou terminar esse culto com um apelo, usando o texto preferido da pastora Joisele. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque era como se a tua mão pesasse sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou numa sequidão dos dias de estiagem. Mas eu confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Eu vou te instruir e te ensinar, diz o Senhor, o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como um cavalo ou uma mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia de Deus o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vocês que são justificados. Exultai, vós todos que estão desejosos de serem retos de coração. Qual é a canção? Canta. Não era essa música combinada, hein? Mas tudo bem, para mim está tudo certo. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse bálsamo que produz cura nessa noite, nesse lugar. Obrigado por essa comunhão de santos. Obrigado por esse instante gracioso em que nós somos tocados pelo Senhor. Muito, muito obrigado por essa palavra que é cura sobre os nossos corações, que é verdade sobre a nossa existência. O Senhor nunca nos abandonou, o Senhor não deixou passar batido, o Senhor não se esqueceu. A sua verdade, a sua bondade estão disponíveis sobre nós. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar para poder me ouvir e ficar feliz. Vamos ficar de pé e ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, oh Pai, eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu
só tem